Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Jesus está falando para os discípulos que ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, para estar com eles. E uma das funções do Espírito Santo era lembrar de tudo o que Jesus havia ensinado a eles. Estudando essa semana o livro de Josué e vendo a orientação dele para que o povo, ao atravessar o rio Jordão, recolhessem 12 pedras que serviria de memorial desse grande dia. Eu imaginei como seria fantástico uma máquina fotográfica para registrar esse evento extraordinário. Um celular, quem sabe, seria perfeito para que as futuras gerações vissem esse milagre tão extraordinário. Principalmente eu que gosto muito de tirar fotos, então eu acho que seria quadro perfeito para a gente colocar no nosso quarto de guerra, para colocar no cantinho de oração e a gente ver como nosso Deus é extraordinário. Um Deus que abre caminho onde não existe. Abre caminho no meio de um rio e faz o seu povo atravessar a pé seco. Isso já era uma repetição do que ele tinha feito lá no Mar Vermelho, quando ele abriu para aquela multidão que vinha fugindo do Egito passar a pé seco também. E esses eventos ficaram somente na memória. Mas às vezes também eu fico pensando quantas e quantas fotos nós tiramos e não revelamos. E aí a gente vai guardando no lugar e muda de celular e coloca no computador e de repente aquelas fotos sumiram. Ou você não vai lá consultá-las. Você sabe que elas estão ali, mas você não as vê com a frequência que deveria para lhe trazer as boas lembranças. Assim também o povo de Israel, já que não tinham as fotos, não tinham as máquinas, os celulares, Deus orienta Josué a erigir um monumento com essas 12 pedras em memória de tudo que Deus tinha feito naquela travessia. Mas o povo tinha uma grande responsabilidade. Os pais precisavam contar para os filhos e os filhos contar para os filhos, e de geração em geração essa crença deveria perpetuar no coração do povo de Israel. E as pedras estariam ali como uma fotografia, confirmando a veracidade dessa história. Será que a gente está contando para as futuras gerações o que nós passamos, o que Deus fez na nossa vida? Será que a gente também, como o povo de Israel, com o tempo não foi esquecendo de contar as histórias e por isso o povo foi percebendo que Deus não estava mais com eles e eles foram buscando a idolatria por culpa de uma geração que não perpetuou essa mensagem? Será que será que os nossos filhos, eles não se afastam do Senhor porque já não contamos as histórias que Deus tem feito na nossa vida? É certo que desde a primeira infância nós ensinamos as mensagens bíblicas, a gente conta as historinhas, mas eles vão crescendo e eles querem escutar sobre as nossas histórias com Deus. E é isso que nos falta, nós não temos. Então nós continuamos contando para rapazes e moças as historinhas ainda da Bíblia, porque nós não temos nenhum testemunho para contar, ou pelo menos se temos, nos calamos e preferimos
continuar contando a história dos outros. Isso que eles estavam vendo agora e presenciando, ele já tinha presenciado no Mar Vermelho. Então ele conta a sua história. Por isso que ele tinha certeza que Deus era poderoso para abrir aquele rio, porque ele já tinha visto aquele Deus abrir o mar. Então, quando nós temos uma experiência no passado com Deus, nós não temos medo do que está para acontecer nesse momento, porque nós já sabemos quem é o nosso Deus e por isso nós nos posicionamos com fé. Fé no Deus que fez no passado e é poderoso para fazer agora. Então é muito importante o nosso testemunho para os nossos. É impressionante como o ser humano ele tem uma memória muito curta para as coisas boas. Isso mesmo, para as coisas boas. Porque para as ruins a gente tem memória de elefante. Nós conseguimos lembrar de quem nos magoou com uma riqueza de detalhes. E nós vivemos todo aquele momento quando nós contamos. Até a nossa fisionomia ela muda, como se a gente estivesse voltado no tempo. A traição, a esposa jamais esquece. Não tem remédio no mundo que tire isso da memória dela. Ela sabe data e hora. Então nós temos uma memória de como nós fomos perseguidos, as dificuldades que nós passamos na infância, quando adoecemos de uma forma bem grave. Então tudo que é ruim a gente lembra com facilidade. Por isso que os nossos testemunhos, eles contam mais como foi a nossa vida, como a nossa vida foi difícil. A gente fala mais da parte ruim do que da transformação que Deus fez nos concedendo uma vida maravilhosa. Por isso que tem tantos testemunhos que são tristes, que você sai arrasado depois de ter escutado esses testemunhos. E a gente só consegue dizer, meu Deus, como aquela pessoa sofreu. Meu Deus, quanta coisa ela passou. Se a pessoa tivesse contado o testemunho da forma correta, lembrando de como Deus livrou, de como Deus fez com que ela não enlouquecesse, como Deus protegeu. O diabo estava tentando matar, mas não conseguiu, porque Deus é mais forte, e por isso que aquela pessoa está ali, viva, para testemunhar de um Deus que sustentou ela em dias terríveis. Nós sairíamos desse testemunho glorificando o nome de Deus. No entanto, a gente sai preocupado, a gente sai pensativo. E a gente sai meditando, meu Deus, como aquela pessoa sofreu. A gente precisa fazer como Deus orientou, deixar memoriais de coisas boas. Essas pedras iam testemunhar de um Deus que faz milagres. Abraão, por onde passava, deixava um altar. Onde ele acampava, ele montava um altar. E ele ia para outros acampamentos e ele deixava um altar. Então todo peregrino que passava por ali via um altar ao Deus vivo e adorava naquele altar. Nós devemos deixar rastros de coisas boas, deixar memoriais para a nossa família de uma pessoa que esteve na presença do Senhor. O que você tem ensinado para as gerações futuras? O que você tem deixado de herança espiritual para os teus filhos e netos? O que você tem vivido espiritualmente que você gostaria que as futuras gerações continuassem? Como você gostaria de ser lembrado? Diante da morte traumática de Jesus na cruz, os discípulos ficaram confusos, sem entender nada do que estava acontecendo e por que aconteceu de forma tão cruel. Toda aquela cena machucou muito eles. Eles conviveram com o Messias, que profeticamente vinha para libertar eles de toda a injustiça, e no entanto eles percebem que a injustiça matou o seu Messias. Agora eles perderam todas as esperanças, eles estavam confusos. Jesus, sabendo disso, sabendo que os dias seguintes seriam difíceis
e queriam fazer com que eles esquecessem tudo que ele havia lhe ensinado, ele enviou alguém que poderia entrar em suas mentes e lhes fazer lembrar tudo que ele tinha dito, como diz o versículo de hoje. Isso mesmo. O Espírito veio com a missão de lembrar tudo que Jesus tinha ensinado. Então, lembrar é uma das funções mais importantes do Espírito Santo. E ele vai trabalhar nos seres humanos tão desmemoriados. Ele nos levará a olhar para trás e vai nos mostrar como nós fomos guiados por Deus até aqui. Como diz no livro Vida e Ensinos, na página 143. Não temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Você só pode temer o futuro se você esquecer como Deus te guiou no passado. Portanto, olha pelo retrovisor apenas para você ver o tanto que você já andou, o quanto você já venceu e como Deus te conduziu até aqui. O ruim deixa para trás, mas o que é bom, carregue na memória, para que você nunca esqueça que assim como Deus fez, Ele pode fazer. Como Jeremias, você precisa dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. Isso mesmo. Traga à sua mente apenas coisas que vão te trazer esperança. Se você olhar para trás, se você olhar para as coisas boas que Deus fez, isso vai te dar esperança de que assim como você venceu naquele momento, você vai vencer também agora e no futuro. Não há o que temer quando a gente percebe que até aqui nos ajudou o Senhor. Essa memória boa eu quero que o Espírito Santo traga a mim. Eu sei que talvez eu esteja falando para pessoas que insistem em colecionar memórias ruins. E a gente pergunta alguma coisa boa que aconteceu no passado e essa pessoa só diz que a vida foi muito difícil, muito ruim, que desde criança que ela passa por dias terríveis. Eu tenho certeza que nesses dias terríveis existia um Deus que te sustentava, que te protegia, que não deixou que nenhum desses problemas te matasse. Se você olhar para trás, você vai ver que você venceu todos os teus dias ruins. E que hoje não é mais um dia ruim. Hoje você pode fazer desse hoje um dia maravilhoso. Se você perceber que aquele Deus que te sustentou no passado, Ele está aqui com você agora e quer construir memórias maravilhosas de um Deus que te livrou do mal, porque o inimigo queria te destruir lá na infância, durante toda a tua vida, e não conseguiu, porque teu Deus não deixou. Então, quando for testemunhar, lembra de contar isso. Eu passei isso, isso e isso, mas Deus estava comigo. Eu passei isso, isso e isso, mas Deus estava comigo. Quando você olha para a história de José, que foi vendido por seus irmãos, escravizado, e quando a Bíblia vai contando a sua história, faz pequenas pausas para dizer: e o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Na escravidão, na casa de Potifar, na prisão, o Senhor era com José. O Senhor é contigo. O Senhor tem cuidado de você e enviou o Espírito Santo para te trazer à memória este lado bom. Tudo que Ele te ensinou nesta vida toda.
porque em todo sofrimento existe um ensinamento. E hoje você é uma pessoa mais forte por tudo que você passou. Não que Deus queria que você tivesse passado por isso, mas Ele aproveitou para transformar a maldição em bênção. E por isso hoje você é uma pessoa mais forte, porque você já passou por muitas coisas. E agora, quando surge um novo problema, você já sabe que assim como Deus resolveu no passado, Ele vai resolver agora. Fica tranquilo e que o Espírito Santo continue te lembrando de coisas que te traga esperança. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor enviou um Espírito poderoso que entra em nós e trabalha na nossa mente, nos fazendo lembrar das tuas palavras, dos teus ensinamentos, que nos mostra que o Senhor esteve conosco desde a barriga da nossa mãe, que o Senhor nos acompanhou, que anjos foram comissionados para nos ajudar. E em todas as dificuldades que nós passamos, o Senhor estava lá para não permitir que o diabo nos matasse. Nós fomos arranhados, machucados, traumatizados, mas nós não fomos destruídos. E se estamos aqui é porque o Senhor ainda tem um plano maravilhoso a nosso respeito. Nós ainda temos missão nessa terra, por isso que nós estamos aqui. O Senhor ainda vai concluir a sua obra através de nós. E por isso nós te pedimos, usa-nos para o teu reino. Espírito Santo, dá-nos o poder do alto, para que possamos cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Obrigado porque nós somos um testemunho vivo. Obrigado por nos lembrar que existe um Deus poderoso que nos sustenta. Traz à memória, Senhor. Traz à memória, Espírito Santo, coisas que nos encha de esperança e nos dê a força necessária para enfrentarmos esse novo dia, por exemplo. Obrigado porque o Senhor está conosco. E durante todo esse dia, o Senhor vai nos lembrar da tua palavra, o Senhor vai nos lembrar de como nós devemos agir diante de algumas situações. O Senhor vai nos lembrar que nós já passamos por algumas coisas parecidas e agora nós precisamos tomar uma decisão mais assertiva. Esse lembrar do Espírito seja para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Lembra-nos, Senhor, lembra-nos de tudo o que o Senhor tem feito, de como o Senhor nos fez fortes para aguentarmos tudo o que já passamos. Obrigado, desde já te agradecemos pela presença constante desse Consolador dentro de nós. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.